Salve, salve, galera. Hoje eu troquei uma ideia da hora aí com o Arthur Graxa Lima. E eu fiquei bem feliz, cara, porque é um youtuber com mais de 20 mil inscritos, entendeu? E aí ele vem aí dar uma moral, dar uma força no vídeo da gente e comenta. Muito legal. E principalmente, não é porque é ele não, mas é o comentário de mente aberta, entendeu? É um cara que consegue entender o contexto de um modo mais amplo. Isso é legal. E daí ele comentou, caraca, mano, né? Que ruim essa situação, hein? E aí eu comentei assim, ó, eu teimo em achar que se a gente ouvisse todo o contexto da conversa, daquela conversa específica que ele fala sobre o Opala, que o Opala é um caminhão nojento, etc, etc. Se a gente ouvir todo o contexto inteiro da conversa, que provavelmente é um grupo, né, de WhatsApp, a gente vai ver que a conversa soou, né, muito mal porque ela foi recortada. E talvez no contexto, no original, na qual ela foi dita, proferida, pode ser que tenha sido uma zoeira. E aí a pessoa mesmo, para quem a zoeira para as pessoas, né? Pode ser que eles não nem tenham se ofendido, ficado de boa, porque às vezes entre amigos rola uma zoeira, uma provocação ali, mas então assim, jocoso, entendeu? Só pra zoar mesmo. E pode ser isso aí. Não estou dizendo que ele não tinha intenção, que ele não ofendeu, que a palavra não foi aquela. Foi, a gente ouviu. Só que. E aí, cara? Será que não é? Não, ainda a gente fica com uma pulga atrás da orelha, porque se você recortar uma frase de um contexto específico, essa frase vai soar esquisita, entendeu? Em outra situação ou isoladamente ela pode soar estranha, mas às vezes, não estou afirmando de modo categórico, às vezes no contexto que ela foi dita, ela não soaria, porque pode ter sido uma alfinetada em um amigo ali que sabe que o cara ele fica mordido, entendeu? Só pra zoar, entendeu? Pode ser isso daí. E às vezes o pessoal fez uma tempestade em um copo d'água, né, ficou assim muito furioso por conta da palavra em si que foi falada. Mas será que o contexto não teria dado outra interpretação, né? E nesse sentido, eu nesse sentido eu respondi aqui, né, que o mundo inteiro o automobilístico só tem a lamentar esses episódios dos áudios aí que ficou feio, ficou chato. E só que pior são os xingamentos e até os comentários homofóbicos, né, contra a pessoa do Tonela e não é legal. E aí o Arthur respondeu lá que é verdade, concordo, nada justifica, né? Ele mesmo tem vários carros e às vezes ele zoa mesmo, sem maldade, os amigos lá num contexto específico, entendeu? E ninguém leva isso como uma raiva, sabe, fica de boa, entre amigos, as pessoas entendem, entendeu? E é isso aí, na verdade, o que ficam contrapostos aí são dois modos de entender a linguagem. Se você entende a linguagem no dentro do contexto comunicativo, que ela precisa do contexto para que você realmente crie o sentido das coisas, você vai pensar de uma maneira, mas se você adota uma concepção de linguagem focada no código, no que é dito ali na mensagem, aí se alguém te mostra um áudio recortado, você fica furioso, pira, entendeu? Já se você é mais da linha assim do Bakhtin, uma linha de um pensador russo que considerava que a linguagem ela só existe de acordo com uma finalidade enunciativa, ela existe conforme um contexto comunicacional, né? E existem mais coisas do que só o código, entendeu? Do que o código verbal. E por isso, se você, por exemplo, houve uma frase de duplo sentido, muitas vezes, por exemplo, se o cara fala assim que o cara passa lá na estrada e fala que viu algum cara fazendo chupeta pro outro.
Se você usar uma concepção de linguagem focada na mensagem, no código, você vai pensar que, né, estava acontecendo uma coisa muito esquisita. Agora, num contexto comunicacional, se a pessoa ela esclarecer que ela usou a palavra chupeta ali no sentido de ligação da bateria do carro, de uma carga na bateria, aí o sentido vai ser outro. Então, tudo vai depender do contexto, entendeu? Se o cara ouvir alguém falando que o outro um cara fala pro outro que fez chupeta para ele ontem e não vai fazer de novo, a frase em si pode ser, nossa, o cara pode pensar, né, com um duplo sentido no negócio, mas naquele contexto daquela conversa específica, o cara pode estar se referindo à carga na bateria. Por isso que muitas vezes, se você for muito focado na mensagem, muito focado no código, aí, achando que se houve um problema de interpretação, você achar que é uma falha de comunicação, uma falha no código, na recepção da mensagem, muitas vezes você está errado por conta que você não considerou o contexto da linguagem, entendeu? Nesse sentido, a gente não é tão literal, a gente não pode ser tão literal nas palavras, no dia a dia, na vida, porque a gente tem sempre que levar em conta o contexto no qual as coisas são ditas, né? Basicamente é isso aí, são duas concepções de linguagem que se contrapõem, nem tanto defender o cara ou não, entendeu? É melhor sempre ficar com o pé atrás, porque até que se seja divulgado o contexto mais amplo aí das conversas, e em sequência, na sequência como aconteceram, aí sim a gente vai poder ter uma ideia mais certa do que aconteceu, do que foi falado, ainda mais se o Tonelo às vezes esclarecer as coisas. Ele que estava no contexto vai poder esclarecer, ou quem divulgou tudo, né, maldosa ou de modo honesto. Nem isso a gente sabe, se foi de modo maldoso ou não, que foram divulgados os áudios. Nesse sentido que eu gostei muito da resposta aí do Arthur. Muito legal, cara. E fui lá, acompanhei o canal dele, muito bom. E aí, conforme tem bastante vídeo, a gente vai acompanhando aos poucos, né? Isso aí, um grande abraço, valeu para todos, até mais.